Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha de física. E você que não está inscrito no canal, se inscreva e ative os sinos de notificações para saber quando estarei postando uma nova videoaula. E sempre compartilhe os vídeos, curta, comente, para poder ajudar a melhorar o meu trabalho para levar algo de mais qualidade para vocês. Bem, na aula de hoje nós falaremos do princípio de Pascal. E aí você olha para a figura e fala, eita, o que isso tem a ver com o princípio de Pascal? Bem, o sistema que aqui temos é um sistema de freios. Mas como ele funciona? Qual é a relação com a física? Ficou curioso? Vem comigo para aprender um pouco mais sobre essa teoria que tanto cai nos vestibulares. Vamos lá? Começando a nossa aula de hoje, então, vamos falar do princípio de Pascal. Também mais um dos princípios importantes que temos dentro da mecânica de fluidos. Pascal baseou-se mais ou menos já diretamente ao princípio de Stevin e verificou que quando um fluido considerado incompressível, o que é isso? Ele não sofre variação de pressão, mesmo sujeito a pressões e forças exercidas sobre eles. O seu volume mantém-se o mesmo. Então a gente considera um líquido, tá? Pois fluido gasoso apresenta muita compressibilidade e expansibilidade. Então fica mais difícil de verificar isso, já que o princípio se estabelece para fluidos incompressíveis. Então, como o líquido apresenta pouca compressibilidade, a gente então adota ele desta forma. E aí, obviamente, na física, como a gente aproxima muita coisa, colocamos que ele é totalmente incompressível, ok? Então, Pascal verificou que se um acréscimo de pressão for dado a um ponto deste fluido, este acréscimo é transmitido integralmente a todos os outros pontos que olhar deste líquido e em todas as direções. Este é o princípio. Então tem que lembrar que esta pressão adicional, este acréscimo de pressão, uma variação de pressão que seja, for atribuída a um ponto, todos os outros que olhar no fluido receberá a mesma pressão. Vamos começar aqui com um exemplo bem simples, até da nossa última aula do princípio de Stevin, né? Ou Stevin, enfim. Para quem não viu, eu vou colocar aí um cardzinho e depois, né, o link lá ao final. Então nós temos aqui o nosso líquido estático em repouso e aprendemos que olhar pontos dentro dele permite enxergar pressões. Sabemos também que a nossa pressão ela varia com a profundidade. Então, ó, eu tenho um ponto 1 aqui, um ponto 2 e um ponto 3. Cada um com profundidades diferentes. Aplicando, né, o teorema de Stevin, nós encontraríamos essas pressões. Já vou atribuir aqui de forma matemática e depois eu faço uma demonstração para vocês. Bem, teríamos então aqui a pressão no ponto 1, a pressão no ponto 2 e a pressão no ponto 3. Vou colocar aqui um valor aleatório, tá? Vou dizer que a pressão no ponto 1 é 1, no 2 é 2, no 3 é 3 newtons por centímetro quadrado, que é uma possível unidade. Aqui não vamos nos preocupar com unidades de medidas, ok? Bem, então estabelecido por Stevin, né, os valores, a ideia agora é entender Pascal. Seguinte, se sobre o nosso fluido fosse colocado uma tampa, vamos lá então representar esta tampa. Pronto. Tá aí. Uma tampa então foi colocada. E nesta tampa a gente aplique uma determinada força. Então,
fazemos aqui uma força de intensidade F. Vamos atribuir que o valor desta força F seja de 10 newtons. Agora eu tiro o vetor daqui de cima. Beleza? Bem, vou lá, meço a área desta tampa que está em contato com o fluido e vejo que esta área é de 2 centímetros ao quadrado. Então, estou aplicando, vamos chamar de uma pressão externa ao fluido, o seguinte valor, né? Então, eu faço a força pela área. A força aplicada é 10, a área é 2, então esta pressão externa é de 5 centímetros ao quadrado. Bem, como eu apliquei a força aqui na tampa, vamos supor a tampa sem massa, né? Peso desprezível, só para cálculo aqui que já está feito. Nós então olhamos para um ponto qualquer, pode ser qualquer um deles, escolho um. Eu vejo que este ponto que eu fiz em laranja, ele recebe esta pressão externa de 5 newtons por centímetro quadrado. Então o que tem que acontecer? A pressão ela tem que vir distribuída para todos os pontos conforme Pascal falou. Com isso, nós teremos novas pressões. Então, com esse 5 que foi distribuído, o nosso P1 passa a ser um P' de valor 6 newtons por centímetro quadrado. O nosso P2 é um P2' de 7 newtons por centímetro quadrado. E o nosso P3 é um P3', que agora é de 8 newtons por centímetro quadrado. Então tá aí, esta é a ideia do princípio. Uma pressão que eu aplicar num certo ponto se transmitirá a todos os outros. Mas bem, como que a gente verifica isso? Vamos aqui para a demonstração. Para começar a nossa demonstração, então eu tenho aqui duas figuras para mostrar, né, as diferentes situações para podermos fazer a análise. Inicialmente, consideremos aqui o nosso fluido ainda incompressível, com uma certa tampa sobre ele. Vamos colocar 2 pontos. Vamos ter um ponto bem aqui, deixa eu trocar de cor, vamos colocar o laranja. Bem aqui na superfície, né, um contato. Esse vamos chamá-lo de ponto 1. Lá embaixo nós teremos o ponto 2. Tá? Se aplicarmos o teorema de Stephan, vamos colocar ele aqui, ó. O que é que a gente já conhece? Que a pressão do ponto 2, ela é a pressão do ponto 1 mais o nosso μgh. Estão lembrados? Bem, lembrando que o H é esta diferença de altura entre os dois pontos. Como um está lá na superfície, seria a profundidade total até o ponto 2. No exemplo anterior, né, do quadro anterior, eu tinha colocado o ponto 1 mais dentro do fluido. Então é a diferença entre as duas alturas medidas em relação à superfície. Mas para o nosso teorema, para quem não viu, depois vai lá assistir, o nosso H é sempre a distância entre esses dois pontos. Então tá aqui, para começarmos, este é o nosso teorema. Com isso, temos uma equação. Vamos denominar aqui de equação número 1. Bem, segundo passo da nossa análise é, nesta figura agora, ainda tendo o ponto 1 aqui em cima e o ponto 2 lá embaixo, vamos colocar sobre esta tampa um objeto. Objeto este que eu vou fazer aqui de vermelho para chamar a atenção. Então esse nosso objeto aqui colocado. Tá aí, ó. Este é o nosso objeto. Exercerá sobre a nossa tampa uma determinada força, ok? Esta força que ele está exercendo aqui, então, provocará aquela pressão externa, estão lembrados? Ó? Então a gente teria uma pressão externa que nós calculamos anteriormente, que é uma força sobre área. Só para a gente lembrar, né, que isso aqui então teria uma área de contato.
O que nos interessa é essa pressão externa. Por quê? Qual é a pressão no ponto 1 agora? A nossa pressão do ponto 1, vou chamá-la de linha, ela sofrerá uma alteração. A pressão que está aqui não é mais a mesma. Essa pressão 1' nada mais é que a pressão 1 mais esta pressão externa. Tá claro isso? Então, quando eu não tinha nada, pressão 2, pressão 1, μgH. Coloquei este objeto, o objeto exerce uma pressão externa, então a pressão do ponto 1 é P1', que é a pressão 1 que nós tínhamos anteriormente, mais o acréscimo da pressão externa. E qual é a pressão no 2 agora? Ó? O pressão 2' nada mais vai ser que a P1' mais μgH. Nós não alteramos a altura, nosso fluido é incompressível, então o H mantém-se o mesmo, é o mesmo fluido, é a mesma aceleração gravitacional. O que está ocorrendo é a pressão externa alterando as pressões do fluido. Bem, como nós já sabemos, vamos trocar o P1' aqui, ó. Este cara aqui, vamos jogar no nosso P1'. Portanto, nós temos que o nosso P2' ficou, ó, P1 mais a pressão externa mais 1μgH. Vamos só reagrupar? Eu vou trocar o pressão externa e o μgH de lugar, ó. Então, o nosso P2' é a pressão externa mais P1 mais μgH. E quem é P1 mais μgH? É o nosso P2 da equação 1. Beleza? Portanto, o que é que nós temos? Que a nossa P2', deixa eu pegar uma caneta para dar destaque. Que a nossa P2' nada mais é que o nosso P2, vou trazer ele para o lado de cá, mais a pressão externa. Aí você fala, ah, tá, legal, professor. E daí? E daí que nós temos o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. O que nós vimos? Que quando o objeto foi colocado sobre P1, alterou a pressão. De quanto? O que ele tinha mais a externa. Quando eu coloquei, né, este objeto e analisei P2', quem é a nova pressão P2'? A que eu tinha mais a externa. Ou seja, a pressão externa se distribuiu integralmente para os dois pontos. Ou seja, este é o princípio de Pascal. Mostrei aqui agora de uma outra forma que a pressão externa sobre o ponto P1 e a pressão externa sobre o ponto P2 acresce o seu valor sobre elas. Ok? Então vocês tiveram uma parte apenas com números, né? Uma parte matemática, né? Com valores e agora por demonstração. Bem, espero eu que o princípio de Pascal tenha sido compreendido. Agora, onde aplicamos? Vamos para algumas aplicações importantes. Nossa primeira aplicação aqui é a prensa hidráulica. Muitos também chamam de elevador hidráulico. Tenho certeza que vocês já encontraram, né, uma figura dessa ao longo aí do caminhar dos seus estudos. Deixa eu colocar aqui entre parênteses, né, para que grave elevador hidráulico, porque esta palavra bastante sugestiva, né, mostra que um objeto pode ser elevado, tá? Bem, esta ideia do elevador hidráulico a gente encontra muito em postos de gasolina ou em lojas automotivas que servem para levantar automóveis, usando esta relação entre dois pistões e um fluido que comunica-se com eles. Bem, aqui nós temos então dois pistões com áreas. Deste lado chamarei de área 1, deste lado área 2. Bem, se nesta área 1 aplicarmos uma força e esta perpendicular, como a gente já sabe, vamos chamá-la de força 1,
no ponto ali de contato entre o cilindro e o fluido, surge o que chamamos de pressão externa. Então, nós temos a pressão externa sendo aplicada ali no êmbolo 1. De acordo com o teorema de Pascal, ou princípio de Pascal, essa pressão ela é transmitida a todos os pontos e em todas as direções de mesma forma. Portanto, quando eu olhar para o meu outro pistão, um ponto qualquer aqui, nós verificaremos que a pressão externa é a mesma que vai chegar naquele ponto. Portanto, se eu tenho uma pressão atuando em uma área, ali teremos uma força exercida pelo fluido sobre aquele ponto. Então, aqui nós passamos a ter uma força, como é o êmbolo 2, de área 2, força 2. Compreendido isso, como estamos tratando de pressões, forças sempre perpendiculares. Bem, e a gente chega então à conclusão que essa pressão externa é a força 1 pela área 1, sendo igual à força que atua em 2 pela área 2. A equação clássica que muitos sempre associaram a princípio de Pascal, coloca essa equação. Estão vendo que é apenas uma consequência do seu princípio. Não esquecer que esta pressão é sempre transmitida, ok? Então é a transmitida que a gente entende como pressões iguais. Porque se a gente aplicar aí o teorema de Stephen, pressões estão em níveis diferentes, né? Apesar dali ser superfícies, tem alturas, enfim, né? Por Stephen elas podem alterar, mas por Pascal a transmissão é sempre a mesma. Bem, mas aqui o que é mais interessante olharmos é esta força 2. Eu vou deixar ela como função da força 1. Eu posso dizer que a força 2 ela é a força 1. A matemática já me mostra isso se eu não olhar para as áreas. Então, eu vou passar a área 2 para o outro lado, multiplicando. Então, eu teria a área 2 sobre a área 1. E eu gosto muito de olhar para esta expressão. Por quê? Ela me mostra o que a gente vai conhecer por multiplicador de forças. O que seria este multiplicador de forças? Bem, eu estou pegando uma área grande e dividindo por uma área pequena. Vezes o valor da força, faz a força 2 aumentar. Força por área, como é uma constante, grandezas que se dividem, diretamente proporcionais. Aumento a área, aumento a intensidade da força. Então aqui nós temos o multiplicador. Conhecido isso, multiplicador de força, fica fácil da gente entender as aplicações. Então, sempre que eu preciso levantar uma carga muito alta, eu tenho que ter uma área grande e um fluido que se comunique, que assim é possível a elevação. Existem algumas eclusas que trabalham, né, com esse princípio de elevar, mas lá também está associado muito o princípio de Arquimedes, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Bem, este fator A2 sobre A1, vamos colocar aqui no cantinho, vou colocar de laranja, ele pode ser trabalhado de outra forma. Se eu abrir e imaginar aqui uma área, eu vou dividir uma área pela outra. Então, eu posso ter razão de comprimentos. Como o mais clássico é a área circular, a gente ter o raio 2 sobre o raio 1 ao quadrado, né? Como se eu tivesse os πs, tá? Deixa eu pôr uma vírgula aqui agora, só para poder mostrar aqui para vocês uma coisa que eu quero. Se eu colocasse área 2 sobre área 1, seria πr quadrado sobre πr quadrado, quarto π, a gente passa a ter isso. Estes dois termos são chamados de vantagem mecânica. Porque como é um dispositivo mecânico, ele tem que mostrar para nós que há uma vantagem em utilizar. E a vantagem está pela relação das áreas. No caso aqui, os raios ao quadrado, né? Isto para uma questão teórica é interessante saber.
Então a vantagem mecânica consiste na relação entre suas áreas. Tá aí o assunto clássico que sempre caiu, né? Essa ideia de elevadores hidráulicos, prensas hidráulicas. Vamos para mais uma aplicação e última para a gente poder fechar a aula. E nossa última aplicação aqui então, gurizada, é o sistema de freio de um carro, como eu apresentei para vocês na abertura da aula. E a gente fecha. Bem, como é que funciona então? Nós temos um pedal, né, que é o pedal de freio, o qual vai então sofrer a ação de uma força do pé. Este pedal, deixa eu pegar aqui outra caneta, ele vai girar, né? Ele tem a tendência de girar, porque ele está fixo ali, aqui é um ponto fixo. E esta força que ele aplica no pedal é transmitida aqui, empurrando esse pistão, onde eu tenho o cilindro mestre. Então aqui é a força 1, sendo esta aplicada numa área 1. O que é esse cilindro mestre? É ele que é o responsável por empurrar o fluido até o disco de freio. Então aqui a gente tem um reservatório do fluido de freio, que vai alimentar o cilindro mestre. Aqui dentro do cilindro tem, né, essa quantidade de fluido, uma mola para poder, né, permitir o retorno, né, do nosso pistão quando o pé é tirado. E o fluido então é transmitido. Então aqui nós temos uma única área, né, igual. Então a força transmite a pressão, como nós aprendemos, até o lado de cá, onde está o nosso disco de freio. E aqui se encontram as pastilhas de freio, que são elas que irão pressionar, né? De um lado eu tenho uma, de outro, e a roda está aqui. Só fiz aquele disquinho preto. Se você olhar aí no carro, na sua casa, você vai ver por dentro da roda você tem esse disco preto e tem essa proteção, que é a área que a gente tem. Então aqui a gente passa a ter uma área 2. E essa área 2 produz aqui no nosso disco uma certa força. Tá aqui, ó, o que a gente tem como força 2. E é essa força 2 que para o carro. Então, com uma pequena área, eu transmito uma força para uma área maior, que é o multiplicador de forças, com isso freando o carro. Então, de uma maneira bem simples, tá? Não estou entrando nem na engenharia do processo, né? Porque não é minha formação. Mas de maneira assim mais rápida, fisicamente falando, a gente tem então esta relação. Esta força nesta área faz com que o fluido de freio transmita a pressão no disco, exercendo uma força suficiente para parar um veículo em movimento. E como vocês sabem, massa em movimento, né, tem aquela questão da quantidade de movimento dentro da impressão de uma massa muito maior. Nas aulas de quantidade de movimento vocês podem entender um pouquinho melhor sobre isso. O importante é entender que com uma pequena força aumentamos esta outra. Bem, e aqui nós podemos ver que essa questão de rotacionar está associado a uma alavanca. Né? A gente tem um ponto de apoio, nós temos um braço, então toda aquela história de momento de força. Então, caso venha um exercício de vestibular para vocês sobre isso, pois já vi questões caírem em FUVEST, Unicamp, algo parecido em Enem. Então o que a gente tem que pensar? Que no sistema do pedal eu tenho um momento de força, o princípio de alavanca, tá? Mais uma aula que eu vou colocar lá para vocês. E aqui a aplicação então do nosso pistão. Existem outras, obviamente, né? Aplicações de Pascal. Outra bem legal é o trem de pouso de aviões, mas esse eu acho que não dá conta de desenhar não. Mas ele trabalha com sistemas hidráulicos para recolher, para baixar e tudo mais. Mas enfim, são vastas as aplicações. O importante é entender o funcionamento do multiplicador de forças. Bem, eu encerro essa aula por aqui, faltando apenas o princípio de Arquimedes para fecharmos a ideia de estática dos fluidos, ou popularmente a hidrostática. Então encontro vocês na nossa próxima aula. Lembrando, se você não está inscrito, se inscreva, ative os sininhos de notificações e comente e curta o nosso vídeo para que eu possa sempre estar levando algo de mais qualidade, como eu sempre digo. O meu trabalho é feito para vocês, para sua aprovação.
Bem, vou indo nessa, até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.